Vamos ficar de pé mais uma vez. Eu sei que os irmãos... Mas é bom a gente fazer de vez em quando esse exercício, mas agora é um motivo, não é exercício, é louvor, é adoração. Vamos recitar o Salmo 23. Vamos ver quantos nós conseguimos ir desde o princípio até o fim, sem precisar ler a Bíblia. O Salmo 23. Vamos lá? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que o Senhor abençoe a sua palavra recitada em nossas mentes e corações. Os irmãos podem sentar. Nossas saudações aos irmãos e amigos internautas. Nós estamos procurando cada vez melhorar a nossa recepção. O pastor Mauro assistiu o nosso culto lá em Londrina, né? Acessou lá a internet e pôde assistir o culto domingo passado lá em Londrina. Este salmo é mesmo o rouxinol dos salmos. Ele foi um pequeno poema escrito por uma pena caseira que ganhou uma música para ser cantado a partir de um lugar simples, obscuro, mas de onde saiu para alcançar o espaço do mundo inteiro, musicado por melodias encantadoras, maiores do que o coração pode explicar. Ele tem um encantamento capaz de desfazer as tristezas, muito mais do que qualquer filosofia do mundo jamais pôde ou possa fazer. Ele tem penetrado nas mais escuras masmorras do pensamento, tem vencido as dúvidas as mais cruéis, as mais densas sombras, mais do que há areias nas praias. Ele tem sido um bálsamo renovador e consolação para o coração doente, para os encarcerados das mais fétidas prisões, para as viúvas à beira dos sepulcros e para os órfãos em sua solidão. Mas o seu trabalho ainda não acabou, porque ele seguirá sendo cantado por suas crianças, por minhas crianças, pelas crianças de todas as gerações que virão através do tempo. Sua melodia, suas palavras continuarão enquanto houver um peregrino sem abrigo, ainda tendo de caminhar. Só então, aí sim, ele voará de volta ao seio de Deus para ser proclamado e cantado junto a todos os cânticos de alegria celeste que haverá para sempre no céu. Isto disse sobre o Salmo 23, o reverendo Henry Ward Beecher, famoso pregador congregacional americano, um dos grandes líderes da luta pela abolição dos escravos nos Estados Unidos no final do século XIX. Esse salmo, meus amados, sempre foi muito amado pelos judeus, mas recebe um amor, um carinho especial dos cristãos, porque nós o associamos com facilidade ao Senhor Jesus Cristo, que se apresentou como sendo o bom pastor que dá a sua vida pelas suas ovelhas. Conquanto seja uma tarefa difícil falar sobre um texto conhecido como este, não é? Isso é sempre um desafio para os pregadores, falar sobre textos conhecidos. E o Salmo 23 é um texto que eu diria que uma criança sempre sabe dizer alguma coisa sobre ele. Mesmo assim eu ouso outra vez refletir um pouco sobre o mesmo, na certeza de que Deus o usará para nos ensinar e consolar mais uma vez. Esse cântico do Antigo Testamento foi escrito entre 1030 e 1029 antes de Cristo, logo depois da vitória de Davi sobre Golias e logo depois em que Jonatas selou a sua amizade com
Davi, Jonatas era o filho do primeiro rei de Israel, Saul. Né? E esse salmo ele começa com a declaração de confiança em alguém. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É como está na maior parte, né, das versões dos irmãos. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. É como está na minha Bíblia, na Nova Versão Internacional. Yahvé é o meu pastor, nada me falta. É como está na Bíblia de Jerusalém. Adonai é meu pastor, não preciso de nada. É como está no livro dos Terrilim, o livro dos Salmos da Bíblia judaica completa, que os irmãos me deram de presente no meu aniversário, e que eu já estou usando. Todo o restante do Salmo é a justificativa para esta afirmação. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O pastoreio, nós sabemos, sempre forneceu um grande acervo de ideias para a história e cultura de Israel. Pastor e ovelhas, ovelhas e pastor, sempre foram figuras intrinsecamente ligadas à história do povo de Israel, o que não quer dizer que as figuras que normalmente nós temos, especialmente da época do Natal, né, nas quais aparecem às vezes rebanhos imensos de ovelhas, com centenas de ovelhas, apacentadas por homens e mulheres, sejam corretas. Na verdade, essas figuras não são corretas. Porque no Oriente Médio os rebanhos sempre foram pequenos. Fazendeiros com 100 ovelhas, que se encaixavam naquela história de Jesus, não é? Do pastor que sai para pegar das 100 uma que havia fugido, eram muito raros. Muito poucos fazendeiros podiam ter 100 ovelhas. Como ali a aplicação era em relação à igreja de Deus, Deus é dono de todas as coisas, por isso Jesus encaixou como se fora um grande fazendeiro, que podia ter 100 ovelhas. Um pastor sempre conhecia o seu rebanho, porque ele conhecia o nome de cada uma das suas ovelhas. E as suas ovelhas o seguiam por suas pastagens. Isso ainda acontece. Alguém que visitou Israel há pouco tempo e conseguiu visitar uma dessas áreas rurais, ele voltou assim emocionado, impressionado, porque isso se repete exatamente hoje. O pastor que apacenta, cuida das ovelhas, chama cada uma pelo seu nome próprio, e elas conhecem a voz do pastor. Não é? Ele fez até um teste com algumas pessoas que estavam lá, e ele disse, vou lhe dar aqui 5 nomes de ovelhas minhas, suba naquela pedra e grite o nome delas. E você vai ver o que elas vão fazer. E o sujeito se levantou-se e falou os 5 nomezinhos. Elas continuaram lá pastando ali, comendo a grama. Agora, observem, ele disse, olha o que vai acontecer. O pastor subiu e falou os 5 nomes das ovelhas. Imediatamente elas levantaram a cabecinha e saíram do rebanho e se aproximaram dele. E ele disse, quando eu dou um sinal de ordem, todas elas começam a me seguir. Por isso Jesus diz, não é? Que a ovelha conhece a voz do pastor, o pastor conhece as suas ovelhas. Ser pastor, irmãos, em Israel era uma profissão extremamente honrada, apesar de muito simples, porque ela possuía uma conotação real, nobre, já que os líderes de Israel eram comparados aos pastores de ovelhas, daí a importância, não é, dessa profissão. Por isso, no livro de Números, quando Moisés estava próximo ao final da sua vida, ele orou assim, que o Senhor, o Deus de todos, que a todos dá vida, escolha um homem como líder desta comunidade, para conduzi-los em suas batalhas, para que a comunidade do Senhor não seja como ovelhas sem pastor. Números 27, 16, 17. O termo pastor e ovelhas no Antigo Testamento foram várias vezes usados em relação ao próprio Deus. Nas narrações, nos cânticos e nas profecias, o Senhor Deus por várias vezes é chamado de o pastor de Israel, de o pastor Israel, várias vezes é chamado de o seu rebanho. Mas no Salmo 23, há o destaque do pastor que cuida individualmente da sua ovelha. O Senhor é o meu pastor, cantava Davi.
Isso tem a ver com a expressão de Deus dita por meio dos lábios do profeta Isaías, quando ele transmitiu o recado de Deus a Israel, dizendo: não tenha medo, porque eu lhe remi, eu lhe chamei por seu nome, você é meu, você é minha, o Senhor é o meu pastor. A segunda parte do versículo tem várias versões, como citei no início, mas todas elas apontam para o fato de que tudo o que se precisa, sem que falte nada do que se precisa, é provido pelo pastor. O Senhor Jesus, o pastor do Salmo 23, que se fez ser humano, ele corroborou a ideia do poeta sagrado quando ele cantava: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Jesus corrobora isso quando diz aos seus discípulos: observem como crescem os lírios. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais cuidará de vocês, quanto mais vestirá vocês, homens de pequena fé. Não busquem ansiosamente o que comer ou beber, não se preocupem com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas, mas o Pai sabe do que vocês precisam. Busquem, pois, o reino de Deus, e essas coisas lhes serão acrescentadas. Lucas 12, 27 a 31. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Busquem o reino de Deus, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. É sempre, irmãos, a nossa tendência natural dividir o mundo em material e espiritual. E não são poucos os que acham que, se nós cuidarmos do material, se nós fizermos a nossa parte, não é? No mundo físico, no mundo material, então Deus vai cuidar do espiritual. Mas não há nas Escrituras base para esse tipo de dualismo. Isso não deixa de ser uma espécie de dualismo. É claro que você tem de fazer a sua parte, não é? Deus não abençoa preguiçosos, Deus não abençoa as pessoas que não querem assumir as suas responsabilidades, mas é preciso entender que Deus se envolve conosco em todos os segmentos da vida. Deus se importa quando você vem domingo na igreja, Deus se importa quando você vem ao culto de oração, Deus se importa quando você separa um momento do seu dia para orar para ler a Bíblia e para falar com Ele. Mas Deus se importa quando você está no ônibus, Deus se importa quando você está no trem, Deus se importa quando você está dirigindo o seu carro, Deus se importa quando você chega à sua repartição, ou ao seu colégio, ou no local onde você trabalha. As nossas crises em relação a isso está no fato de que nem sempre nós estamos dispostos a deixar Deus determinar o que não me deve faltar, ou deixar Deus determinar aquilo que realmente eu preciso. Essa é a nossa grande crise. Porque nós gostamos de nos apegar a expressões como esta: nada me faltará. E aí como vai faltar o que você precisa? Às vezes você precisa chorar. Então não vão faltar lágrimas para você chorar. Às vezes é preciso que você passe por situações difíceis, por desafios, humanamente falando, muito difíceis de serem vencidos, mas você precisa passar por eles. Deus sabe que você precisa, e Deus vai usar isso para abençoá-lo. Eis um versículo da Bíblia que a gente deveria ficar recitando sempre que fôssemos ao shopping. A ideia é essa: na próxima vez que eu e você for ao Western Shopping ou for ao Barra Shopping, entremos no shopping dizendo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu tenho certeza que as despesas com o cartão de crédito vão ser menores, né? Porque de repente você vai dizer: o Senhor é meu pastor, estou doido para comprar isso aqui, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não estou precisando tanto disso aí não. Não é verdade? Querem tentar? Ou querem ficar naquela música do André, do demônio, como é que é? Desaloja, loja americana, desaloja, não era nada a ver. A questão era uma tendência enorme, né, de comprar, uma inclinação enorme para se gastar. Alguém já disse que shopping centers é a melhor representação inicialmente que você tem do reino de Deus. É um lugar bonito, organizado, limpo, iluminado, com lojas lindas.
você não vê pessoas mal vestidas, não tem ninguém lhe pedindo dinheiro, não tem mendigos. Ali você parece que está no reino de Deus. Até quando começa a gastar dinheiro e vem as contas, aí você descobre que você estava no inferno. Porque o diabo é o pai da mentira, não é? E vai nos seduzindo. Nos 2 versículos seguintes, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma por amor ao seu nome. Ou como está na NVI, em verdes pastagens me faz, a vara e o teu cajado me consolam. Tu estás comigo, né? A tua vara e o teu cajado me consolam. Ou como está na NVI, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Ou como está na Bíblia judaica, ainda que atravesse vales de escuridão mortal, não temerei desastre algum, porque tu estás comigo, tua vara e o teu cajado me protegem. Então é isso. O nosso bom pastor caminha conosco nos bons tempos, mas também nos maus dias. E mesmo que nós entremos nos vales da sombra da morte, nos vales sombrios da morte, nos vales das sombras da morte e do terror, no vale escuro como a morte, nos vales da escuridão mortal, todas essas traduções são possíveis a esse texto, o fato é que, independentemente da tradução, o nosso pastor está com a gente. E incontáveis crentes, por Cristo Jesus, através dos séculos, tem usado essas palavras como o seu conforto nas suas horas finais e tem passado para o outro lado em paz, porque puderam dizer do fundo do coração, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, e mesmo que eu esteja agora no vale da sombra da morte, eu não tenho medo, porque Ele está comigo, a sua vara, o seu cajado me protegem. No versículo 5 nós lemos que Davi cantava, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Ou como está na NVI, preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Em outro salmo, no Salmo 78, nós temos declarado que Deus fez chover maná para que o povo comesse, deu-lhe pão dos céus. Os homens comeram, diz o salmista, o pão dos anjos. Enviou-lhes comida à vontade. Enviou dos céus o vento oriental e pelo seu poder fez avançar o vento sul. Fez chover carne sobre eles como pó, bandos de aves como areia da praia. Levou-as a cair dentro do acampamento ao redor das suas tendas. Comeram à vontade e assim ele satisfez o desejo deles. Ou seja, irmãos, Deus preparou uma mesa para o seu povo Israel em pleno deserto. Daí a expressão de Davi, preparas uma mesa perante os meus inimigos, ou diante dos olhos dos meus inimigos. Era uma lembrança da peregrinação no deserto, quando os israelitas deixaram o Egito e diante dos seus inimigos ao redor, Deus lhes deu a libertação. Deus lhes proveu, inclusive, a alimentação. Era como se Israel estivesse, na verdade, se banqueteando, sentado à mesa com a comida e os seus inimigos olhando aquilo e sendo envergonhados, porque achavam que o povo iria perecer de fome, sem alimentação e sem recursos. Lembram-se do bom pastor, o Senhor Jesus? Quando no deserto ele alimentou cerca de 5.000 homens, somando-se a esses 5.000 homens, as crianças e as mulheres, temos pelo menos aí 12.000 pessoas. Era isso, irmãos. Era o bom pastor preparando a mesa. Ele sempre prepara a mesa. Sempre prepara a mesa. Do jeito dele. No dia 29 de agosto de 1851, aos 57 anos, após assistir à morte dos seus 2 companheiros, morria sozinho, sem comida, sem água, num frio que já chegava a 20 graus abaixo de zero. Deitado num barco isolado na Terra do Fogo, sul da Argentina, onde chegara para evangelizar os nativos da região, o pastor Allen Francis Gardner, considerado pelos anglicanos, ele era anglicano, como marinheiro, missionário e santo. Uma das últimas linhas
desse homem de Deus, quando ele ainda tinha alguma força para escrever. Não se levantava mais, mas conseguia se dobrar para escrever. Seu diário foi encontrado logo assim que o seu corpo foi resgatado. E vejam, irmãos, o que está escrito numa das suas últimas linhas. Não tenho o que comer, não tenho o que beber, mas não sinto falta de nada, porque o Senhor Jesus está comigo. Preparas uma mesa perante mim. Eis o Salmo 23, vivido e se cumprido. O Senhor era o pastor de Gardner, sem forças físicas, sem ter o que comer e beber, mas que não sentia falta de nada. Estava no vale da morte, mas o Senhor estava com ele. E tinha diante de si um banquete, o banquete do conforto de Deus para os momentos finais, perante os seus inimigos, porque os inimigos da alma estavam mais uma vez sendo expostos à vergonha, com a maneira como aquele homem estava partindo para os braços de Deus. Os demônios estavam sendo envergonhados. Então o Salmo termina: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ou como está na NVI, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. O salmista está declarando, irmãos, em outras palavras, o que já dissera até então. O bom pastor é bom pastor, por ser bondoso, misericordioso, e isso na vida torna a vida como algo que é a vida no seu sentido mais amplo, mais completo. E aí nós temos Jesus, dizendo: eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham de forma plena. João 10:10. A menção da casa do Senhor, estar na casa do Senhor por longos dias, voltar à casa do Senhor enquanto eu viver, nem sempre tem sido corretamente compreendida, ou eu diria melhor, não tem sido compreendida na sua forma plena. Normalmente a expressão casa do Senhor tem sido entendida como uma referência ao céu, a morada de Deus. É assim que nós entendemos quando usamos, por exemplo, o Salmo 23 em cerimoniais fúnebres, nos chamados cultos em memória, nos cultos fúnebres. Bem, essa ideia é correta, mas não é a única ideia do texto. Porque a casa do Senhor, essa expressão casa do Senhor, ela tem um significado muito mais rico, mais amplo. Às vezes o Velho Testamento usa a expressão casa do Senhor como uma referência ao templo, isto é, ao lugar no qual Deus escolheu para habitar. Está lá no Salmo 122, verso 1. Fiquei feliz quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Não é? Em Êxodo 25, verso 8, Deus disse a Moisés: e me construirão um santuário, e eu habitarei no meio deles. Só que ao mesmo tempo, Israel estava sendo sempre lembrado que Deus não precisa de edifícios humanos para habitar. Estevão, no seu último sermão, diante do Sinédrio, ele diz: entretanto foi Salomão quem lhe edificou uma casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta: o céu é o meu trono, a terra e os cabelos dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual o lugar do meu repouso? Não fez porventura a minha mão todas essas coisas? Atos 7, 47 ao 50. Então, queridos, habitar na casa do Senhor por longos dias pode ser mesmo uma ideia poética de eternidade. Encaixa-se uma ideia poética de eternidade aqui. Mas, sem dúvida, também tem muito a ver com a ideia de oferecer a Deus um culto e por muito tempo. Como bênção do Senhor. Na tradução da NVI, voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver, essa ideia é ainda mais reforçada. A ideia de que poder estar no templo, poder estar no culto, é prova dos cuidados de Deus. Se Deus não estivesse cuidando de nós, nós não estaríamos aqui hoje. Infelizmente, há muita gente que não percebe isso e por qualquer razão não vem à igreja. Por qualquer razão não vem ao culto. Você que está assistindo na internet que não veio por preguiça, hein?
está meio chateado. Se você não veio porque está doente, está tudo bem. Não, a preguiça era para estar aqui. Você é importante aqui. Convictos de que o templo de Deus sou eu. Convictos de que o templo de Deus é você. Quando nós somos habitados pelo Espírito Santo. Então nós devemos entender que a luz do que está no Salmo 23 faz parte da providência de Deus para que nada nos falte. Faz parte dessa providência a oportunidade para o culto. Ou em outras palavras, a oportunidade para cultuar não nos faltará. Por quê? Porque poderá ser numa catedral. Poderemos cultuar ao Senhor numa catedral. Num templo bom, confortável, gostoso, com ar-condicionado como este. Bênção de Deus. Devemos ser gratos a Deus, porque podemos cultuar num ambiente como esse, o que pudermos fazer para melhorar esta casa, para honrar o nome de Deus, para dar condições às pessoas de se achegarem a nós e ouvirem melhor a mensagem e se sentirem bem, devemos fazer. Então podemos. É providência de Deus. O Senhor não nos deixou faltar uma casa até o dia de hoje, desde que começamos aqui a história como igreja, reunido no que era aqui esse lado, né, uma igrejinha pequenina, azul, e depois o terreno aqui que foi comprado até chegarmos o dia de hoje. Bem, isso poderia ser maior, pode ser ainda maior. Podemos cultuar numa catedral, mas podemos cultuar numa choupana, podemos cultuar numa caverna, podemos cultuar no leito do hospital, podemos cultuar dentro de uma prisão, onde de repente vamos ser jogados por causa da nossa fé. Sempre haverá a oportunidade do culto, porque aonde acontece o culto, passa a existir a casa do Senhor. Aonde o povo de Deus se reúne, então ali começa a existir a casa do Senhor, que vai encontrar a sua expressão máxima, que vai encontrar o seu significado maior nos novos céus e na nova terra, aonde avisa o Apocalipse. Não haverá templo, porque Deus e o Cordeiro será o templo dos que lá habitarem. Apocalipse 21, 22. Então a presença de Deus como Pai e de Deus como Espírito Santo, por meio de Jesus Cristo, esta presença será a casa do Senhor. Isto é, será a plenitude de toda a criação, a plenitude de toda a redenção nos dada pelo bom pastor, que nos deixa faltar nada, que não nos deixa faltar nada. Ou seja, que cuida de nós, providenciando para que no nosso dia a dia, no nosso viver, cada um de nós tenha aquilo que realmente precisa ter para a sua vida. Que Deus nos abençoe e que sejamos gratos, irmãos, ter uma peça tão linda, tão maravilhosa na Bíblia, né? Que nos faz realmente extraordinariamente bem, porque eu tenho certeza que todos aqui, se não todos, quase todos, em algum momento, numa hora qualquer da sua vida, você foi socorrido por esta palavra: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Deus os abençoe. Vamos então, irmãos, para o nosso recessional. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Nada nos faltará, não é? Que possamos perceber, irmãos, essa é a verdade, que Deus tem amor para nos dar, para que nós possamos amar os outros. Deus tem esse amor. O que falta em nós é nós buscarmos esse amor que está nas suas mãos. Mas há amor dele para todas as pessoas. Nesse dia, quando nos cercam a maldade, a vilania, a violência e a hipocrisia, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos olhe com sua compaixão, que o Senhor volte para nós o seu rosto e tenha misericórdia de nós, livrando-nos do egoísmo que machuca os outros, livrando-nos das maldades dos homens perversos, em nome e pela graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e nossa paz. Lembrem-se do fariseu e do publicano. Não se esqueçam da igreja sofredora. Levantem os seus olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Amem e orem por suas famílias. Entramos para adorar. Saiamos.